a sessão, que tomem seus lugares, se mantenham em silêncio. A Polícia Militar já está aqui, vai ficar aqui com a gente, vai nos acompanhar durante o tempo. Senhores vereadores, senhores, muito bem, vamos retomar aqui a sessão. E estávamos aqui na discussão do projeto número 9 a respeito da aquisição da Saibreira. Eu passei aqui os cálculos, né? Todos acho que ressaltaram a importância do projeto. Tem algum outro questionamento, alguma outra colocação, senhores vereadores? Presidente, eu acho que independente do voto, independente de cada vereador é o dono de cada voto, cada vereador vota com a maneira que achar que é o correto, né? Isso eu acho indiscutível, nenhum de nós pode discutir ou reclamar do voto do outro. Eu acho que nós tínhamos que colocar em votação, né? Eu queria, se o senhor presidente me permitir, né, deixar bem claro que meu voto é favorável, porque eu não posso votar contra os produtores rurais, eu não posso votar contra os motoristas da educação, né, que transitam nas áreas rurais. Então, já vou adiantar meu voto aos taxistas, no geral. Então, já vou adiantar meu voto é favorável. Eu gostaria até de sugerir, em caso o plenário aprove, que façamos, né, uma vez que esse projeto já está na casa há tanto tempo, os questionamentos foram respondidos, se poderíamos colocá-lo em votação única. Presidente, por esse projeto ter voltado à forma que a gente falou no começo aí, de forma inesperada, eu não esperava votar esse projeto. Vem preparado por 11, 12, 13, 14. Então, assim, eu pediria o prazo, tá? Se pudesse deixar na próxima reunião, porque, assim, é o que eu falei com a senhora, se a gente tivesse comunicado no grupo, falando, a pauta de hoje é tal, tal e tal, a gente preparava, via que mais o que tinha que discutir e tal, mas, assim, para esse, sinceramente, me pegou de surpresa. Já era de seu conhecimento, vereador, vai acabar com isso. Mas ele estava suspenso, presidente. A gente nem imaginava que esse projeto seria votado hoje. Para esclarecimento, Leandro. Nem foi pedido de vocês, mas eu fiz justamente para que os senhores não tivessem mais questionamentos, mais dúvidas. Os senhores apresentaram aqui as dúvidas que tiveram, né? Eu deixei por um tempo até que todos os questionamentos fossem respondidos. É extremamente importante. A gente costuma fazer reuniões, conversar, discutir sobre isso. Então, assim, nesse projeto específico, eu pediria esse prazo. Eu vou... Presidente, se o senhor me permitir, mais uma vez, vereador Rafael, como eu falei no início, independente do voto, né, independente do voto favorável ou contrário, vamos botar essa votação, vamos fazer essa ponta andar, entendeu? Então, mas eu acho assim, que a reunião nossa, nós que eu falo, nós 5 vereadores costumamos reunir toda semana para discutir os projetos com o advogado, nossa advogada também. Então, assim, eu gostaria de ter essa discussão, de ter essa reunião que a gente tem, para na próxima, igual eu falei, se tivesse falado, por exemplo, que se fosse hoje durante o dia, falar, nossa pauta, aquele projeto, nossa suspensa vai voltar hoje. Então, assim, já seria um tempo suficiente, entendeu? Especificamente nesse projeto. Os outros, o que eu tinha que ver, eu já vi. Nesse projeto específico, eu gostaria de pedir esse tempo. Com relação à votação única, senhores vereadores concordam? Sem problema, presidente.
Todos os senhores vereadores concordam com a votação única? Olha, como há uma proposta de valor, eu pedi que se consultasse o executivo, tá? Ele é o maior interessado é o povo, né? Mas ele que é o maior conhecedor dos meandros desse projeto. Então, a resposta é que ele seja colocado em votação hoje. Então, senhores, mais alguma discussão a respeito do projeto? Por mim não, senhora presidente. Eu, como ruralista que sou, entendeu? Eu uso a estrada quase tudo isso de bom, mas essa sabreira, eu sou famoso por a sabreira da areia, da pedreira, nós somos trabalhando. Esse tipo de sabreira eu sou famoso. O Fernando, Sou Serra, onde está? Veja bem, essa questão aí, vereador, já foi colocada, foi explicado, eu questionei bastante, eles consideram que seja melhor, assim, consultei o setor técnico no assunto. Mas, certamente, veja bem, se é este caso, se não for um bom saio ao final das contas, o que eu não tenho motivo nenhum para duvidar, né? Pelo menos o senhor terá feito a sua parte de, né, aprovando, concedendo, né, essa questão do produtor rural, que é também do seu ramo do Arnone aqui, né, Tiago, também o André, seu Joaquim tem, né, suas questões rurais e sabem da importância da estrada. Então, vou colocar em votação, peço aos senhores que... Tem 10 anos que arruma estrada sem ter uma saída. Aí vai ser uma semana de prazo que vai atrapalhar o negócio. Como que tirava antes? Como que arrumava a estrada antes? Agora, se não resolver hoje, não resolve. Vai acabar a estrada para o produtor rural. Então, assim, tem que analisar. Igual que o executivo quer que vota hoje. Aqui é poder legislativo. O executivo não tem que falar o dia que vai votar. Então, assim, a gente tem que respeitar essa casa. Tá? Aqui a gente tem que resolver aqui dentro. Mas se for ligar para o prefeito falar que dia que a gente vai votar, que ele não tem interferência nenhuma aqui dentro. Então, assim, eu gostaria que a senhora, mais uma vez, analisasse esse pedido. Estou pedindo uma semana, estou pedindo 10 anos, não. Ficou 10 anos pegando saio de forma regular, saiu ruim. Aí agora fica de uma semana. Senhor vereador, então eu vou me explicar novamente, que eu não sei se eu fui bastante clara. Quem tem a proposta de compra, né, da saibreira, quem sabe o que o atual proprietário deseja ou não, o prazo que o atual proprietário deu, é o executivo que está negociando isso. Este projeto já está conosco aqui desde o dia 4, já teve suas discussões e tudo, né? A questão de perguntar ao executivo não é permitir uma interferência entre poderes, não, tá? É simplesmente saber, porque se o proprietário, né, que está negociando a venda, se ele não estiver, se ele estiver com determinado prazo, não sei o que, querendo pressa nisso, para perder o negócio, né, para isso que foi perguntado, entendeu? Bom, eu vou projeto. Eu vou colocar em votação. Peço que o pedido de vista seja colocado em plenário. Esse projeto já foi colocado, né, desde o dia 4 de julho, as dúvidas já foram apresentadas. Não adianta, o projeto ficou suspenso e voltou na suspensão de uma forma surpresa. Ninguém já estava rodando em grupo de WhatsApp o negócio desse projeto e a gente não sabia. Não em grupinho de WhatsApp com rodando fofoquinha aí, as histórias que estão inventando aí, que não sei o que, vai botar. Então, assim, eles estão sabendo e a gente não, velho. Senhor vereador, estava suspenso apenas para os questionamentos. Não é? Vereadora Laís. Presidente, na realidade é o seguinte, o que acontece? A prefeitura tem prazo para dar resposta ao vendedor. Então, esse é o motivo da pressa, porque pode perder um bom negócio. Entendeu? Então, eu, como líder de governo, sugiro, líder de governo e líder de bancada, eu sugiro duas coisas. Sugiro que o presidente, né, coloque em votação e sugiro que os pares da bancada do PSDB votem favorável ao projeto, que é um projeto que é pelo bem do povo, pelo bem da população.
Bom, está em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Eu pedi vista e eu gostaria de ouvir o plenário do meu pedido. O pedido de vista, até onde eu sei, não passa pelo plenário. Você já teve prazo suficiente. Quanto é da vontade, passa, né? Já passou várias vezes aqui. Mas Pedido de vista? se agora mudou. Eu posso até muitas vezes perguntar o que acham, porque aqui a gente age democraticamente, mas não é o que o regimento Está determina. forçando a barra de novo, presidente. Oi? Está forçando a barra outra vez para ter uma votação conturbada. Não precisa disso, dá para ser conversado. Quem está forçando a barra? Senhora, Não estou forçando a porque barra. se o prazo é hoje, por que não falou então que voltou o projeto semana passada, não falou essa semana? Por quê? Aí de repente, o prazo é hoje. Ó, vai votar hoje, não sei o que, o prazo é hoje, acaba hoje. Presidente, mas respeite com os vereadores aqui também, né? Respeito com os vereadores. Respeito com os Eu vereadores. acho que esteja faltando com respeito. Eu acho que Todos sim, aqui o presidente. conhecimento desse projeto desde o dia 4 de junho. E o conhecimento que eu tinha há muito tempo que ele está suspenso. Esse é o conhecimento que a gente tem. Vai falar que não é? E ele volta. Quando a Ele senhora pede esclarecimento, a senhora jamais falou o projeto está suspenso. A senhora nunca falou isso. Esse projeto estava suspenso, assim como suspendeu o 11. O 11 voltou semana passada, a senhora entregou a gente, agora está aqui para nada. Esse não O está 9, suspenso o mínimo que a gente espera, o mínimo que a gente espera é que o 9 estivesse aqui na nossa mesa e falou, ó, o projeto 9 voltou, semana que vem a gente vai votar ele. Então eu acho que o mínimo seria isso. E a senhora está falando, a senhora também está correndo toda hora. Semana passada a senhora reclamou disso, lembra? A senhora está me cortando toda hora. Então é isso que eu estou pedindo. Vai para o plenário, vai forçar a votação agora para sair do jeito que não é para sair. A senhora que sabe. Senhor vereador, tá? Eu não o interrompi. O senhor estava fazendo acusações de que eu estou forçando, né? Que eu estou forçando uma votação. O senhor está insistindo que não sabia da pauta, quando na verdade o projeto não estava sujeito a alterações, somente a respostas aos seus questionamentos, da sua bancada. A senhora jamais falou que o projeto está aguardando resposta dos seus questionamentos. A senhora falou, o projeto está suspenso. Suspenso. Olha na gravação, olha na ata, olha em tudo, presidente. Com certeza. Olha em tudo. Com certeza. Daí momento nenhum a senhora falou que está. E não falou que ia votar. Sim, A senhora espera aqui, essa bagunça que está aqui sobre esse negócio de pauta, eu já pedi 1 bilhão de vezes. Manda a pauta do dia do grupo. Nunca mandaram. Isso é falta de respeito da Câmara, com os vereadores. Tá? Eu não sou obrigado a chegar aqui sem saber que eu vou votar, não. Terminou? Terminei. Senhor vereador, então, veja bem, a sua bancada muitas vezes chega aqui nessa Câmara no horário de reunião, sabe, com emenda, com requerimento, pedindo que seja resolvido na mesma hora, sabe, dos assuntos que estão em pauta e são pedidos na mesma hora. Nós temos, já teve emenda que vocês trouxeram aqui, que foram analisadas na mesma hora, e já cansamos de falar, cansamos de pedir. Agora, um projeto que já era do conhecimento, que não estava para sofrer alterações, e sobre a questão da suspensão dele para a resposta, o vereador André, se você recorda? Presidente, eu me recordo que a senhora falou que haveria mudanças no projeto número 09. A senhora disse para nós, haveria mudança por causa do meu questionamento em relação às dotações que iam ser anuladas. De modo algum, então nós vamos aqui também, mais uma vez eu peço que reveja, né, a questão das filmagens das reuniões. Está em votação, vereadores favoráveis? Presidente, se você me permite, como está em discussão, eu quero fazer só uma pergunta. Como falaram, né, o vereador Rafael está falando, né, sobre o conhecimento e tal. Como é que é, senhor advogado? Ela não pode negar pedido de vista. O advogado queria falar aqui. Gente, por que as pessoas não passam a pensar na população em vez de ter briga política? Eu acho que o negócio é pensar o que importa. Senhores, não pode haver manifestação. Presidente, a senhora me permite fazer só uma pergunta para o vereador Rafael? Senhores,
Mas não pode haver manifestação. Eu não tenho certeza se eu não expliquei aqui antes. Eu posso só responder tá? um minutinho? Primeiro eu estou falando, segundo a vereadora Laís já solicitou, e o clima realmente está bastante tenso. Vereadora Laís. Vereador, vamos estar falando, acho que o projeto está em discussão. Chegou um comentário aos meus ouvidos que o senhor chegou até a procurar o proprietário, o doutor Sérgio. Não tem nem conhecimento. Não? É porque o comentário que chegou, o doutor Sérgio falou que afirma na frente de qualquer pessoa que foi procurado perguntando se havia algum tipo de falcatrua na venda do sítio da Caeira. Eu nem conheço o doutor Sérgio de conversar com ele de vista. Nunca conversei. Falou meu nome. Pelo que me falaram, sim. Mas eu posso apurar e te falar 100%, com bastante certeza. Tá? Aí só para tirar dúvida, se era boatos e falácias, entendeu? A questão aqui não é política, não. Aqui a gente está pedindo um prazo de uma coisa que estava aqui suspensa. Tá? Então, assim, é muito bonito falar assim, para dar aplauso e tal, mas a questão aqui não é política, não. A gente está discutindo uma semana de prazo. Essa é a questão, só isso. Acho que vai suspenso, vereador Rafael, já está mais de um mês no plenário. Bom, então nós vamos cumprir essas formalidades agora, e todos os vereadores também, né? A questão é essa, pede prazo, vota contra. O nosso voto é? Não, porque já aconteceu em Já tantas aconteceu, outras sim, vezes. mas qual o Sim. problema? E o senhor também, Qual o problema? Senhor, por favor, não interrompa. Eu vou questionar do jurídico. Pedir que o jurídico manifeste sobre isso, para a gente não ter mais delongas. O artigo 195 da lei de dentro prevê que o vereador tem direito, antes de iniciar a votação, à vista. Sim. Cabe à presidência fixar o prazo, que é de no máximo 3 dias. Mas já houve pedido de vista, não houve? Meu não. Sobre os questionamentos? O meu pedido de vista não. Houve pedido de vista, a secretaria se recorda? Seria qual o prazo que o senhor pretende, senhor vereador? Nós faremos outro essa semana, nós temos feito esse tipo de coisa, né? Não, mas ficou acertado que quando fosse necessário. Presidente, a secretária passou a informação que eu já tinha falado mais cedo. O problema é o prazo que foi dado para um sim ou não, entendeu? Pelo proprietário do doutor Sérgio. Não tem como. Não tem como o proprietário prorrogar. Não? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a próxima pauta. E eu peço à secretária que entre em contato sobre essa questão para saber do proprietário. Bom, vamos, enquanto isso, passar para o projeto número 11, que é com relação ao plano de cargos e salários, uma alteração com relação a carga horária, vencimentos, instituição de gratificação às categorias. Está em discussão. Primeiro eu queria saber se para os motoristas ganharem esse adicional, vocês perderão outro benefício. Até onde eu sei, não. Então eles vão continuar recebendo o valor total mais os 50%. Assim eu entendo. Doutor Rodrigo, algum outro vereador entendeu de forma diversa? Entendi da mesma maneira que o senhor, presidente. Então o salário deles hoje, com hora extra, mais uma coisa, gira em torno de 2 mil, com 50%, eles vão receber 3 mil, é isso? Eu não. 50% do salário básico, vereador Rafael. Então, mas então eles vão do base, então aumenta mais em torno de R$600, então seria 2.600, por aí, tá. Conversando com alguns desses profissionais, eles solicitaram, se possível, já que a gente precisa valorizar eles,
se esse 50% poderia ser incluso como salário base, considerando que o salário antigamente base deles era até bem alto, era em torno de quase 3 salários mínimos, e hoje está em torno de 1. O salário base dos motoristas aqui em Minas é R$ 1.898, pouco mais de um salário e meio. Então, eu acho que assim, se fosse possível esse 50% ser incorporado como salário base, isso para eles seria muito interessante. Então, é uma sugestão que eu dou ao executivo. Mas o meu entendimento, Rafael, é incorporado sim, porque é uma composição salarial. Entendeu? O salário base. Ele está como adicional. Mas é uma composição salarial. Eu acredito que. Mas tinha que ficar dado nele. Não, mas eu estou respondendo a pergunta dele. Aqui tem que Mas adicional não incorpora. Seria possível incorporar, se fosse o caso, ao invés de dar esse adicional, dar um aumento salarial real no salário básico? Eu saiba, não. Não, com uma sugestão que eu estou falando, que beneficiaria muito mais os motoristas. É? Então, o ideal seria esse. Em conversa com alguns motoristas, a gente está conversando, só que analisando o projeto, me parece que não. A doutora Rodrigo vai ver a sua avaliação. Vai nela. Falou comigo? Não. Doutor, se não incorpora no salário, não adianta. Porque aí no ensino sobre 10º, no ensino sobre férias, eu não vou receber. Essa classificação aí, eu acho que tem que incorporar no salário. Não, gratificação. Eu acho que o funcionário tem que ter um salário decente. Essa gratificação não deve ser feita no mercado. Não tem um salário.
Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir.
sobre o projeto 11 foi esclarecido. Vamos prosseguir. Com relação ao projeto 11, o questionamento foi esclarecido. Presidente, outra coisa aqui. Questão disciplinar. Ela não está muito detalhada. Eu não poderia copiar o texto do Estatuto Federal do Servidor Público para colocá-la, não, porque a disciplina de trabalho é uma coisa, tem a disciplina de ter que acatar e concordar com qualquer ordem do superior, a gente não sabe até onde isso pode ir. Então, assim, na lei do Federal do Estatuto do Servidor, tem mais claramente como é que isso é explicado, mais objetivo. Pode até se reportar, se for o caso, mas a questão do acatamento de ordens, né, dentro da hierarquia, ela já pressupõe, né, que ordens que não estejam dentro da legalidade, que elas não têm que ser cumpridas, né, se não estiverem dentro de uma legalidade. Com relação aos demais aspectos, durante o momento que eu saí, deixei com o vice-presidente, os senhores deliberaram. Ô presidente, nós falamos aqui o seguinte: deve incorporar no salário, porque essa gratificação não vai incidir no 13º, não vai incidir em férias, e aí eu não sei, a gratificação você dá esse mês que vem não dá. Mas não vai contar com esse dinheiro, funcionário? Nós temos que definir isso aqui, ser mais objetivo na hora de aprovar essa lei. Mas gratificação realmente não incorpora, não é isso, doutor Rodrigo? Não incorpora. É gratificação, não remuneração. Não vejo condição para isso. Na qualidade de líder do governo, o senhor pretende falar, pode ficar à vontade. Presidente, obrigado. Presidente, na realidade é o seguinte, no ano de 2000, se eu não me engano, né, hoje nós temos alguns motoristas que fizeram concurso nessa época. O Lincoln mesmo, né? O Lincoln, o Ricardo da ambulância, eu. Quando a gente fez o concurso, o salário base do motorista era R$ 424, sendo que o salário mínimo era R$ 151. Se não salvo engano, o salário base era em torno de 2 salários, contra 83% do outro, ou algo muito aproximado disso. Né? Porque às vezes a matemática aqui pode, vamos supor, se eu não estou com a calculadora na mão, fazer uma aproximação. Então, se a gente for analisar, realmente o salário base do motorista de Mato Espanha está muito defasado. Mas nós temos que, vimos que é o seguinte: o concurso foi feito no ano de 2000, correto, Lino? 2002. Não, foi 2000, não? 2002? Não, nós fizemos o concurso em 2001. Não, o Ricardo também está. Tomamos posse em 2002, não é isso, Ricardo? 2001. 2002. Então, quer dizer, tem 21 anos. Então, tem 21 anos que está tendo essa defasagem. Essa defasagem não é uma defasagem de agora, é uma defasagem de muitos anos. Então, né, eu não poderia deixar de defender, só que, pela informação que foi nos passada, com um negócio, se não me engano, e-social, uma lei nova que saiu, teve que ter algumas modificações, algumas alterações e alguns benefícios que os motoristas tinham. Então, com essas modificações, né, vai acabar que eles vão ter um prejuízo no seu salário no final do mês. Então, né, eu estou falando por mim, tá, gente? Eu acho que tinha que realmente achar um caminho de melhorar, né, vamos colocar que seria difícil na atual circunstância, de chegar na proporção do motorista ter o salário base merecedor, né, que merece, mas o salário base que era antigamente, quando foi feito o concurso, que era de 2,83, né, 2 salários, 0,83% do outro. Né, eu sei que hoje não é, mas às vezes a gente podia votar favorável a essa lei e pedindo, se houver entendimento dos 9 vereadores, pedindo ao Executivo que analise, que peça o impacto financeiro, que analise a possibilidade, na pior das hipóteses, de pelo menos igualar ao piso mineiro dos motoristas, como foi feito no caso das professoras. Hoje, eu vou ser sincero, eu não sei quanto é o piso, mas eu escutei alguém falando por aqui que em torno de 1.800 e alguma coisa o salário
Só. 1898. 1898 ou 1988? 1898. 1800, né, o que o valor que o Carlos falou ali. R$1.900, vou botar aproximadamente R$1.900. Que pelo menos estude a possibilidade, né, de tentar incorporar, porque se tentar incorporar, votar para eles não terem o prejuízo no final do mês, tá? Mas já fazer o pedido ao executivo que analise, que peça o impacto financeiro, que veja a possibilidade de pelo menos, né, equiparar o salário básico, entendeu, presidente? Que eu acho que com esse adicional, né, com essa bonificação, não pode não chegar, mas vai se aproximar muito, se incorporar a pelo menos o salário base, ser o salário base da categoria de Minas Gerais. Tá? Isso é um pedido, eu não sei se tem o apoio dos demais vereadores, mas eu acho que seria uma boa ideia e eu acho que eu vou ser sincero. É só quem foi motorista de prefeitura que sabe o que é ser motorista de prefeitura, gente. Não, mas ele já estou falando, não é de coisa não. É porque eu tenho o entendimento. Ah, tá. É porque eu tenho entendimento que, como sou motorista concursado da prefeitura, eu tenho entendimento do que passa. Né, o Ricardo Alves também, está aí, que foi do concurso da mesma época. Né, se tem mais algum, me perdoa aí, que eu não estou, às vezes, tendo né? Não tem hora. Às vezes pega alguma pessoa que vai transportar do mesmo jeito que a pessoa reclama. O motorista foi ignorante. Mas o que a pessoa fez para o motorista ser ignorante? Então cada motorista sabe o que passa no seu dia a dia. Cada motorista sabe a dificuldade que ele tem. Cada motorista da prefeitura, ele sabe o que tem que chegar em casa com lágrima no olho de raiva, porque não pode brigar, porque depende do seu emprego. Né? Sabe o compromisso que tem, a responsabilidade que ele tem, às vezes transportar um paciente. Quantas vezes eu já vi, eu mesmo, uma vez, o Jorge Brovino chegando na educação, não tinha motorista naquela caravana, falou assim, tem um paciente no hospital que tem que levar e tem que meter o bagulho mesmo, senão vai morrer, no caminho, que está muito ruim. O que o cara põe no risco, a vida dele em risco, o que ele faz, a responsabilidade que ele tem, tanto com o paciente, às vezes com problema de saúde, ou com a própria pessoa que está transportando, que está indo às vezes no médico, indo numa consulta, num exame. Então ele sabe o que ele passa. E não é fácil não, presidente. Isso eu estou te falando com conhecimento de causa. Não é fácil. Né? Tem um monte de... Né? Hoje a gente tem o privilégio de ter um monte de motorista aí na casa. Então, o que eu estou falando... O que eu estou falando, todos sabem que não é história nem média, é a realidade que acontece, né, Lincoln? O Lincoln, como está concordando aqui, porque o Lincoln também é motorista concursado, passamos no mesmo concurso, né? O Lincoln era da área do setor de obras, então não é fácil. Então, se houver a concordância, vamos votar favorável, né? Isso eu falo como líder do PSDB e sugerindo para os colegas. Vamos votar favorável para eles não perderem nesse próximo pagamento, né, essa diferença, e vamos fazer um documento em conjunto pedindo ao executivo que, na pior das hipóteses, ele consiga equiparar o salário base do motorista da Prefeitura de Manspanha ao salário base da categoria, né, do motorista em Minas. Entendeu, presidente? Isso é um pedido e uma opinião, uma ideia aos colegas. Entendeu? Para eles não terem essa defasagem no final desse mês. Né? Portanto, se eu não me engano, está retroativo no 1º de agosto, correto, Rodrigo? Tá? Presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar. Presidente, só concluir. Eu tinha pedido a palavra antes. Não, só concluir. Você não gosta que eu falo, não. O vereador aí levantou a questão aí, eu acho interessante. Mas essa gratificação que está dando aqui vai ser a partir de quando? Então não tem problema. Eu gostaria que você levasse esse assunto ao executivo e que consultasse lá dentro, ver o impacto financeiro, ver o que pode fazer. E segunda-feira nós votaríamos com data retroativa, janeiro, a agosto. Você fica falando retroativo a agosto. Então não vai ter problema, não vai alterar. Discute essa semana porque
Com relação ao que o vereador disse aqui do sacrifício do motorista, não há quem duvida disso, e principalmente quem dirige o carro da saúde, ambulância e tudo, não tem hora para sair, não tem hora para chegar. Então, eu acho mais do que justo esse aumento do salário. Nós estávamos pedindo para incorporar o salário. Então, não pode, porque o impacto financeiro. Então, nós diríamos o seguinte, uma sugestão que levasse ao executivo, que dê 20% de gratificação e que incorpora 30% do salário. Aí já é um paliativo. Estuda isso aí. Não é difícil fazer essa análise lá dentro para compensar o que os motoristas estão esperando. Eu acho que isso aí é razoável. Se deixar para segunda-feira, já que vai votar retroativo, não adianta. Não atrasa em nada. Se é de 1º de janeiro. Faça isso. Mas aí, Tiago, segunda-feira já é dia 29. Aí o que vai acontecer? Dia 29, até dar o prazo. Aí o que vai acontecer? Arrisca os motoristas terem a defasagem no salário deles. Eles têm um compromisso. Não. Vai ter, Tiago. Vereador, vai ser vereador, dá licença. Eu estou falando para fazer o estudo. Já pode mandar o departamento pessoal fazer o salário dele, porque se não tiver jeito lá dentro, nós vamos aprovar, está retroativo. Nós vamos aprovar. Mas vamos tentar até o último caso aumentar, incorporar isso no salário. Só isso. Veja bem, com relação a se ainda não tiver passado e o recurso humanos incorporar, isso é impossível, porque para os vencimentos depende de lei. Então teria de estar aprovado. O que pode acontecer é ou seguir essa sugestão de votar e explicar como gratificação e depois se verificar a possibilidade, muito embora eu creia que isso já veio como gratificação. Se veio assim, é porque não há possibilidade, né, de ter um aumento ao invés de gratificação. Mas, veja só, se nós votarmos para a gratificação e isso pudesse ser convertido em aumento posteriormente, né, eu estou falando assim, aí como seria? Aí que o impacto seria maior. Então, o ideal, eu creio aqui, talvez fosse deixar esse projeto, pedir esse estudo de impacto que foi sugerido aqui. Não, e a sugestão, presidente, na realidade, não foi só o estudo de impacto. A sugestão foi que os vereadores votassem favoráveis para poder sair o pagamento no final do mês, né, da maneira que eles esperam, e os 9 vereadores fazer, a gente confeccionar um documento e mandando como se fosse uma indicação, ou às vezes até, se puder fazer até uma pressão maior, tiver outro nome para a cidade, doutor Rodrigo, né, como se fosse uma imposição, alguma coisa mais agressiva para o executivo, entendeu? Fazer um documento, os 9 vereadores assinando, porque para ninguém falar que é o pai da ideia, né, pedindo o executivo, exigindo, eu não sei da maneira que possa ser feito, que descubra e resolva o péssimo, eu acho, o caminho para que isso vire corporação, que incorpore o salário. Né? E o pedido, na verdade, não é nem para só incorporar, é para chegar ao salário básico da categoria Minas Gerais. Entendeu? Um documento conjunto dos 9 vereadores, para poder ninguém depois falar assim, fui eu que fiz, mas não aparece um monte de politicagem. Então, a proposta é para fazer os 9, para poder ninguém ser o pai da criança. Os 9 assinou, então se der certo, os 9 foram atendidos. Deixa eu só complementar o que eu já estava dizendo, eu sou favorável à ideia do vereador Lai. Então, o que eu estou chamando atenção aqui para isso é o seguinte, se já estiver como gratificação, depois fica mais difícil que haja aumento, porque já vai comprometer mais a questão do impacto, não é isso? Pode tirar a bonificação e comparar. Mas seriam 2 trabalhos. Se aprovarmos assim, vai ficar assim. Só que a informação para a gente aqui Bom, vamos submeter aqui, vereador Lino, o vereador André já falou. eu acho o seguinte, Vereador Lino. para quem já esperou 21 anos, o vereador comentou aqui,
esperar mais uma semana ou duas aqui, explicasse isso para o executivo aí, já viesse já concretizado lá o aumento dele. Se possível. Seria melhor, eu acho que seria melhor fazer uma questão, mas para uma coisa mais real para o motorista. Com certeza estão sendo bem sinceros na tela deles, porque senão já tinham sido despedidos, entendeu? Tem certeza que todos ali são pouco profissionais. Então eu acho que quem esperou 21 anos, espera mais uma semana e uma coisa melhor para ele, ou pagar o salário dele melhor, seria Eu entendi ambas as colocações, tá? Entendi os dois pontos de vista, tá? Vou deixar que os senhores decidam de que forma melhor fazer. É muito melhor demorar e dividir. Na pior das hipóteses, se não puder fazer, não deu para fazer esse mês, o mês que vem recebe. Aqui, esse mês e o outro. Eu acho que é melhor definir. Votou aqui, aprovou, acabou. Presidente, só não permite uma coisa? Né? A gente fica falando muito aqui, mas na realidade eu acho que quem que está com a seringa no braço são os motoristas. O que os motoristas preferem? Eu quero que incorpore no salário, eu também. Mas qual das ideias que vocês preferem? Você é motorista, doutor? Eu? É. Tá. Senhores, vereador, Por que eu estou falando isso? gente, Mas, gente, vocês não entenderam a pergunta. Não, vocês não entenderam, Ricardo, vocês não entenderam a pergunta. Eu fiz a pergunta para os motoristas o seguinte: qual ideia, eu não pedi, me desculpa, mas eu não pedi opinião. Eu perguntei qual ideia eles acharam melhor. A ideia que eu dei ou a ideia que o Nico deu? Porque é vocês que estão aí. Ô, Laí, deixar votar agora com o abono e depois ir para o executivo, não vai votar mais. A gente não vai receber isso. Vai ficar com o abono para Então vocês preferem que não vote? Sim, a gente prefere que não vote e que incorpore no salário esses 50%. Tentar incorporar depende de impacto financeiro, depende de um monte de coisa. Então aqui ninguém está filmando. Ninguém está filmando. Ninguém está filmando, gente. Ninguém está afirmando que vai incorporar. Ninguém afirmou que vai incorporar. A gente falou que vai fazer um pedido ao executivo que faça uma análise, para ver se existe a possibilidade. senhores, vou suspender. Presidente, se eu permite, já que dois motoristas falaram, o Ricardo quer falar também. Eu sou da opinião seguinte: nós, da nossa classe, deveria fazer isso para esse mês votar e fazer o que o Laizão falou, de mandar um projeto para o executivo direto, né? Porque se esse mês de agosto não receber o que eu estou acostumado a receber, eu vou ficar devendo mercado, aluguel, meu carro está sem gasolina. É a tua proposta. Mas e a garantia disso? Mas aí a garantia. Mas qual garantia que vocês têm? Qual garantia que vocês têm que vai ser, que o impacto financeiro vai ser favorável? Entendeu meu raciocínio? Então, é chover no molhado. A gente um troço que a gente pode decidir de uma maneira que vai resolver? Não, mas vai ser um paliativo, como o Ricardo falou, para ninguém faltar. Mas faz um documento, manda vereadores, que faça o estudo, vai dar no mesmo, você entendeu? Vai dar no mesmo. Só que vocês vão ter garantia que não vai ter modificação. Vereador, eu posso pegar uma parte aqui. Mas, gente, se nós votarmos assim, vai continuar assim. A sugestão que eu dei foi o seguinte: é que deixamos para votar segunda-feira, que vai ser retroativo mesmo. Então é só avisar que faça o pagamento, porque vai ser. Eu comprometo, junto com o vereador, de aprovarmos. Mas avisar para fazer o pagamento sem aprovar na Câmara, tio, como é que ele vai poder fazer isso? Você vai ser o primeiro aí no promotor denunciar. Peraí. Para de falar besteira. Estou falando sério. Estou falando sério. Eu não estou falando sério, não, tio. Pelo amor de Deus, não servir a tua palavra, não. Estou falando sério. Estou falando sério. Não é nada demais fazer esse pedido para incorporar. Eu estou falando, se me deu, incorpora 30% com gratificação, ou vice-versa. É isso que eu estou pedindo. Aqui não pode ninguém pedir do vereador omitir a opinião dele. Eu estou falando que vai ser melhor para todo mundo. Porque se gostar assim, vai ficar assim. Isso é
Eu voto. Se for pro bem deles, eu voto como está. Mas não vai ter mudança. Estou falando. Senhores, eu vou pedir que os senhores se Eu pedi ao comportem. presidente que abrisse uma vista para segunda-feira. Abre vista segunda-feira. Eu me comprometo, acho que nós nos comprometemos a votar sim. Tá com data retroativa, gente. Vai mudar em quê? Ah. Bom, eu vou colocar para o plenário decidir qual a sugestão que acompanham. Vereador Arnoldo. Se marcasse uma quarta-feira, porque ele também, para desembaraçar a vida desse também, ele precisa Não podem se manifestar, gente, por favor. entendeu? A gente quer o bem para ele, né, Laí? E aí procura lá o setor ali. Eu acho que quarta-feira já dá para incorporar e tudo. Né? Eu acho que está certo. Só que tem que fazer uma coisa definitiva. Porque, vamos supor, se não der para fazer o que a gente quer, ué, paciência está dentro do lado direito. Nesse caso aqui, a gente meio que alterou, mas está todo mundo com a mesma finalidade. A gente quer o bem o que é melhor para os trabalho, motoristas. tem hora, tem dia, tem chuva. Se for possível fazer essa análise, né, para já resolver isso nesse mês, seria o ideal. Aí, assim, eu não sei se é possível, mas se for, melhor ainda. para segunda é a pedra, então, para pedra. Aí, Adriano. Eu fiz com o diretor do Arnoldo desse trabalho. E aí, mais da carreira também. Um de cada vez. Aí deixa o sábado lá para quarta-feira, que aí, cara, mata a cobra com calção. Eu vou deixar claro aqui para os senhores, principalmente para os motoristas aqui, não é que eu esteja querendo impedir a manifestação de vocês, é que o nosso regimento, como em toda a Casa Legislativa, ele não permite manifestações, entendeu? Então, obviamente, todos nós sempre queremos ouvir a todos os cidadãos, principalmente aos funcionários, aqueles que têm relação com os projetos em pauta, mas não pode ser dessa forma, tá? Quando estiver acontecendo esse tipo de coisa, pode nos procurar antes, tá? Podem manifestar conosco, mas durante a sessão não pode ser dessa forma, tá? A manifestação assim, ela ocorre quando são audiências públicas, não durante sessões ordinárias, tá? E ninguém pode duvidar do quanto eu defendo todos os funcionários e principalmente, né, a categoria dos motoristas, que eu sei o sacrifício, sei que todos, né, até o momento, todos aqueles com quem eu tive contato me trataram muito bem, assim como a população vem elogiando muito a maioria dos senhores, que estão de parabéns pelo desempenho do trabalho. Presidente, eu já falei agora há pouco sobre isso, mas é bom falar de novo. Hoje o clima aqui está muito acalorado por uma situação específica, na minha opinião. Começou a circular em grupo de WhatsApp uns textinhos, vocês sabiam, não sei o quê, e assim, muito daquilo ali foi mentira, do que estava escrito nesses textos. Tá? Então, assim, aí o pessoal, hoje foi muito importante a presença de todo mundo aqui. A segunda vez que eu vejo essa câmera cheia assim. Então, mas assim, infelizmente, foi por causa de mentira que circulou. Então, assim, todo mundo já chega nervoso, falando que o vereador vai votar contra projeto tal, sendo que ninguém aqui tinha declarado voto de questão de motorista. Chegou um motorista perto de mim falando, vocês falaram que vão votar contra o aumento salarial nosso. Eu falei, não, ninguém falou que ia votar contra, ninguém adiantou o voto, ninguém falou nada. Mesma questão de ambulância. Falaram que estava escrito, tem os textos aqui, vereadores vão votar contra, não sei o quê. A única coisa que a gente pediu na semana passada
foi o comprovante se realmente tinha vindo do deputado, que eu acho que até inclusive o secretário Éder está aqui para falar sobre isso. Então a gente pediu um esclarecimento e saiu aí na rua aí, como se a gente fosse votar contra, por votar contra, não sei o quê, e não é desse jeito. Então aflorou muito hoje, acalorou muito essa situação por causa disso, por causa desse tipo de conversa que não precisa. Então assim, tomara que todos possam voltar aqui várias outras vezes, mas com a intenção de ver uma reunião. Hoje realmente foi um pouco acima como se diz, do que era para ser, né? Mas assim, tomara que todos possam vir para acompanhar o dia a dia da Câmara, para a gente não precisar ficar desmentindo boato, ou se tiver alguma coisa polêmica, vocês vão ver que é polêmica aqui. Então cada um vai ter direito de falar na rua o que achou, não sei o quê, mas baseado no que realmente acontece. Tá, presidente? Só isso que eu queria dizer. Presidente, a senhora quando falou da manifestação, realmente não pode, mas com relação ao questão, o vereador lá aí já pediu a palavra. Eu até que eu pedi. Sim, eu fiz. Eu até falei no início, presidente, que eu queria pedir desculpas, né? Porque a gente está aqui para defender a população de mais e tem a categoria que está sendo julgada, eles estão presentes. Então eu acho nada mais justo do que pedir a opinião deles, porque às vezes o que eu acho que é certo para eles não vai ter o mesmo pensamento, né? Às vezes o pensamento cada um pode ter o seu. Então eu tentei pedir a opinião só para saber o que eles achavam que era melhor. Mas me desculpa aí que realmente eu sei que não pode ter manifestação. Essa gratificação aí está englobando também os operadores de marca. Foi só um motorizado para operadores de marca. Sim, eu vou manifestar aqui com relação ao que o vereador Rafael falou. Eu recebi também alguns textos, não recebi nenhum referente aos motoristas, não. A questão essa questão de aumento de gratificação não recebi nenhum, não. Com relação à ambulância, teve algumas manifestações, sim, assim, não, falando que ia votar contra, não, mas manifestando que já tinha ambulância, que esse dinheiro tinha que ser utilizado em outra coisa. Não, de ambulância mesmo. Só consultar os vídeos das reuniões, mas com relação, e não foi só isso que foi requerido, tá? Mas... Presidente, você me dá a palavra? Sim. Eu gostei da sugestão do vereador Laí e de todos os vereadores que falaram. E faço uma sugestão de colocar em primeira votação, acredito que todos os vereadores vão votar favoráveis, e até a próxima reunião, que é na segunda-feira, pode entrar alguma emenda para estar acertando isso, de repente, né? Eu sugeria ao contrário, vereador. Se deixasse, se fizesse esse estudo que nós estamos falando, e votasse depois de votação única. Mas que venha de lá essa proposta. Também, vereador. Saber também se dá prazo até quarta-feira eles fazerem o curso do impacto financeiro para total tempo. Isso dá até a oportunidade de algum representante da Caixa possa conversar direto com o prefeito, e eu entro com ele. Não só os vereadores, mas pedir também lá. Eu fico à disposição para qualquer dia. Também. Só não pode ser maior porque aí vai resolver. Eu sei que não vai resolver, não vai dar tempo. Bom, senhores, o que os senhores decidem, eu pergunto a opinião de cada um. Aqui. Por mim, deixa então para resolver na próxima reunião. Então seria na quarta-feira. Quarta-feira. Gente, a gente não tem quarto e a gente não tem capacidade de saber. Sim, responsáveis pelo salário, né? Mas setor da prefeitura, se eles têm a disponibilidade de entregar esse estudo até quarta-feira, né? Deixando bem claro que às vezes pode chegar lá e falar, não dá, é uma coisa mais complexa, não é tão fácil assim, então a gente não tem um prazo até quarta-feira. Eu acredito que se já não veio como aumento, é porque já foi feito um estudo, porque obviamente até para gratificação tem que ser
feito um estudo de impacto financeiro, né, tem as limitações da lei de responsabilidade fiscal pelo valor da folha, né? Então eu creio que já tem, se já veio assim, é porque de qualquer modo não pode concluir, não ser possível o aumento, né? Mas a questão do estudo, eu creio que já tem um estudo, né? Então podemos verificar nesse aspecto. Eu espero que o melhor seja decidido em favor da categoria, né? Então fica, né, com prazo esse projeto, né? Ele volta para pauta de quarta-feira e passamos então para o projeto número 13, 2022. 12? Não, o 12 está suspenso. O 12 que vai ter alteração. Não é isso? É, do magistério. Foi, desde a anterior, filho. Desde a reunião anterior. No meu roteiro. Eu estou com esse roteiro da semana passada. Ele está anotado. Tá? Não. É porque foi pedido prazo em todos, né? Aí ficou, como foi pedido prazo em bloco, ia ser dos funcionários. Né? O 13 é o da ambulância. Bom, com relação ao projeto 13. Ele vai sofrer alterações. Tá? Com relação ao projeto 13, que é a aquisição da ambulância, essa ambulância, o valor para adquiri-la veio de um recurso enviado pelo deputado Tito Torres. Eu não sei se todos têm conhecimento que seja um recurso vinculado, que é a chamada verba carimbada. Tá? Nós tivemos aqui questionamentos nas outras reuniões, se poderia ser utilizado para outra finalidade. E não pode. Eu não tenho bastante certeza, porque na verdade eu tinha até feito umas anotações e deixei em casa. Mas o doutor Rodrigo deve saber me dizer aqui se está correto. Me parece que é o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é isso? E os recursos vinculados, eles não podem ser utilizados em outra finalidade. Muitas vezes a população questiona, vamos supor, veio um recurso para fazer, colocar um chafariz na praça, enquanto a saúde estava precisando lá de ambulância, postos de saúde precisando de insumos, de vacinas, sabe, estou fazendo uma suposição, isso não ocorre aqui, não está ocorrendo aqui na Espanha, não. E aí a população fica, poxa, mas o prefeito está construindo lá um chafariz e não está comprando a ambulância que a gente precisa. Não pode mesmo nesses casos, porque a verba carimbada, né, o recurso vinculado, ele tem que ser utilizado para aquela destinação específica. Né? Se houver um desvio de finalidade, se o prefeito ele utilizar o recurso em outra área, em outra aquisição, mesmo que fosse a área da saúde, aí ele pegou o dinheiro que veio específico para a ambulância e ele comprou medicamentos. Ele vai responder por improbidade administrativa, né, porque tem o princípio da legalidade e a questão da lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Então, a questão de falar assim, já tem ambulância, pode usar para outra coisa, impossível. Ou vai comprar a ambulância para a qual veio o recurso, ou a lei nos obriga a devolver esse dinheiro. E também vou deixar claro aqui que tem ambulância, mas todos nós sabemos, os veículos da frota municipal, eles são usados com muita constância, dia e noite. Né, eles rodam, ainda mais as da saúde, né,
Então, eles se deterioram com muito mais rapidez que os veículos particulares. E a frota tem que ser renovada constantemente, porque há que se oferecer a segurança a quem está ali como paciente, como passageiro, ao motorista, aos demais condutores de veículos nas estradas, aos pedestres. Então, essa é a razão. Com relação à data em que foi depositado o recurso, que também foi perguntado, esse recurso foi depositado no dia 1º/7, salvo engano, eu estou com um extrato aqui, mas acho que até já perdi. Não, no celular eu tenho, está aqui. Ele foi o vereador André que perguntou a data de disponibilização desse recurso, tá? E foi no dia 1º/7. Tá? Voltando a asseverar aqui, não sendo utilizado para o fim a que foi destinado, infelizmente, terá que ser devolvido. Só deixando claro também, presidente, que conforme rodou nos assuntos aí, não é ambulância igual a do SAMU, é ambulância básica. Só Sim. Não estou desmerecendo nem nada, não, mas só para corrigir a informação que está recebendo. A ambulância recebeu daquela grande, pela favor. Essa que está sendo necessária, né? Agora, e na verdade é essa que foi destinada, então não tem motivo, não tem como, né, ser feito de outra forma. Questionamentos estão satisfeitos? Presidente, por mim seria uma dúvida e queria sugerir que a senhora passe pelo plenário a votação única dessa votação sobre a ambulância, e desde já, como líder de bancada. Deixa o tio falar, depois que ele falar, a senhora me passa a palavra novamente. E sugerir já, como líder de bancada, que os vereadores da bancada do PSDB votem favorável. Bom, então, senhores, podemos colocar em votação única. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Não, terceira votação, tem outra. Terceira votação? Por que não deixar o seguro? Porque a gente já economiza a pauta, já desentrava essa pauta, né? Está desde 29 de julho essa aqui. Já foi pedido prazo. Realmente é um projeto muito difícil de análise, eu acho que deixar nós rolando. Senhores. Está entregando agora. Não é difícil, não. Eu fico para não trazer na hora. Presidente, a vez do Eder Isso já está desde o dia 29. A vez do Eder quer dar um exemplo 5. Não, você também não. Isso aí não tem condição. Não tem que empurrar nada naquela parte, não. Eu até concordo. Fizeram uma questionamento, foi respondido aí. Tá tudo certo. A emenda veio derivada exatamente para a mudança. Porque tem coisas que vêm para a área de saúde e pode atender outras coisas na área de saúde. Se não está necessitando disso, pode comprar. Esse é o meu questionamento. Agora, vereador, eu vou te dar uma procuração para você falar por aqui. Mas eu acho que facilitaria muito a reunião, sinceramente. Com toda a dificuldade que você põe em votação, toda bancada é a favor de botar em votação única para poder resolver logo essa pauta. Você não tem a dificuldade para botar uma aquisição da ambulância. Aqui. E qual o problema de um vereador não concordar com os demais?
Eu não falei que eu não concordei. Senhores, podem falar baixo? Presidente, nós ainda temos aquela política só de cidade pequena. Que quanto pior, melhor. Você decorou isso do céu, tanto que você está falando isso. E como disse, você vota contra tudo. Vamos, então, em votação única, projeto de lei para a aquisição da ambulância. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ele está mandando eu votar contra, eu quero dizer para ele que eu voto como eu quiser, dentro do meu entendimento. Nós sabemos, vereador, está aprovado. O vereador votou contra, por favor, vereador. Eu falei que ele votou. Ele permaneceu como estava. Ele estava falando aí. Ele permaneceu. Senhores, é desnecessário. Bom, vamos continuar aqui. Projeto de lei número 14/2022, referente à aquisição. Senhores, não podem se manifestar. Não podem se manifestar. Projeto de lei número 14/2022, destinado à aquisição de um veículo para atender o setor de endemias, uma caminhonete, como também houve algumas colocações em reunião passada, né, eu me dispus a chamar o pessoal de endemias aqui para explicar sobre a necessidade. Então temos aqui o secretário de saúde, pasta a qual está vinculada o cargo, e temos também o chefe do setor de endemias, senhor Paulo, que podem se manifestar primeiro sobre a importância dessa aquisição, que acho que todo mundo sabe, mas é importante se manifestar. Então, deixa eu fazer a pergunta. Senhores vereadores, desejam esclarecimento? Vereador Rafael. No caso, a dotação de 90 mil que está... São 120 mil, né? Uma de 30 e uma de 90. Ela está sendo tirada de qual área específica da saúde? A mesma, epidemiologia. É a mesma rubrica. Seria, no caso, né, se tivesse que ter aquisições de materiais permanentes, essa de 90 mil. Exclusivo da epidemiologia. Exclusivo da epidemiologia. Né? Se eles tivessem que adquirir, os permanentes são aqueles que tendem a durar mais de 2 anos, né, conforme portaria expedida pelo Ministério da Saúde. Né? Então, seriam equipamentos, freezer, computador, o próprio veículo. Tá, mas aí, no caso, vocês julgam que é necessária a compra desse veículo, que o veículo da Defesa Civil, por exemplo, e os outros que atendem também não estão dando conta, não é necessário? Qual que é a situação dessa? Deixa eu só ressaltar aqui, vereador, o da Defesa Civil ele é de coordenadoria estadual, né? E é usado assim, a Defesa Civil ela pode atender em casos esporádicos, né? No auxílio em casos esporádicos, me parece que a coordenação, né, prevê esse tipo de coisa, mas não pode ficar destinado exclusivamente a isso, né? Não seria exclusivo, não, porque assim, estou falando que, para mim, aparenta ser o uso da caminhonete, assim, mais em casos específicos de vacinação, essas coisas assim, seria? Não. Pode falar para o secretário de Saúde, Éder Souza. Está desligado.
Boa noite a todos os vereadores. Vereador, realmente ela é fundamental para o nosso trabalho. O que acontece? Agora nós somos no período da seca, né? Então o índice de gestação, realmente ele vai reduzir, ele vem reduzindo conforme a gente vem divulgando. Nós vamos chegar no período da chuva, como o nosso município e outros municípios da região são infestados, então pipota muito caso. Vamos supor, na rua tal tem caso, na rua tal, e os meninos têm que fazer o trabalho de bloqueio, levar aquelas bombas postais, mexer com inseticida. E o que acontece? Muitas das vezes a gente faz um cronograma, porque a gente tem um prazo para poder realizar esse fumacê, para matar a fêmea, no caso, que está ali contaminando, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente faz uma parceria com a Secretaria de Obras, por exemplo. Aí acontece uma outra situação que o carro da Secretaria de Obras precisou se deslocar para uma outra situação e o serviço ficou comprometido. Então, assim, eu estou dizendo aqui, né, que a gente realmente precisa, por exemplo, a gente vai fazer o trabalho de vedação de caixa d'água, por exemplo, né, que é para evitar. A gente precisa do transporte para carregar a escada, né, para carregar as lonas, para carregar as coisas que estão. Então, assim, ela realmente é muito importante para nós nesse momento. Que nós agora estamos na seca e agora vai chegar a chuva aqui, né, e os carros vão começar a acontecer. Gostaria de agradecer imensamente, a qualquer coisa estou à disposição. Presidente, posso fazer uma pergunta para o... Sim. Secretário Heller, boa noite. Com relação a esse valor de R$30 mil, ele é específico para contratação por tempo determinado, esse valor é o total que existe para fazer essa contratação? Alô, boa noite, vereador, né, respondendo. Teve que conferir, tá, vereador, para te dar uma resposta correta, mas as contratações temporárias, no caso, os valores são para situações excepcionais, né, por exemplo, né, vou falar grosso modo, tá? Vamos ver recursos de contratação temporária para o combate ao Covid, por exemplo, se a gente precisar, né, acontecer alguma coisa, você precisar, caso for necessário, né? Então, você precisa verificar mais corretamente para te dar uma resposta. Mas nada impede que depois também eu possa estar esclarecendo o senhor. Continuando, presidente. Como ainda não começou o período de chuvas, a gente analisando que esses 30 mil seria o valor, somente esse valor que teria para fazer essas contratações, a gente usando esses 30 mil, se caso precisasse de uma urgência para contratação, como seria? Bom, tudo vai depender do acaso da situação, né? Existem situações excepcionais, né? E muitas das vezes, talvez nós teremos, tá, gente? Talvez nós teremos que contar com a ajuda dos novos vereadores caso aconteça alguma coisa excepcional, né? Então, assim, uma coisa de extrema situação que a gente não, né? E, claro, também a gente tem sempre o apoio da SESC, a Secretaria Estadual de Saúde. Eles estão sempre em apoio com a gente, apoio quando precisa, né? Estão sempre nos apoiando, enfim, tá bom? Esses recursos... você não terminou ainda não? Só para complementar, depois a palavra volta ao vereador André, mas os recursos enviados pelo Ministério da Saúde, eles são enviados mensalmente, não é? E já existem contratações temporárias. Existe. A previsão de novas, já que essas existem, creio que não, né? Não. Presidente, eu estou fazendo esse questionamento ao Ed para mim ter assim, mais dados, ou para votar a favor ou para votar contra. E andou circulando um vídeo da minha pessoa que eu
questionamento que eu fiz na reunião passada, eu não vejo necessidade da compra desse carro. Eu acho que cada um tem um ponto de vista. É uma falta de respeito fazer esse tipo de montagem de vídeo, mas eu quero agradecer quem fez, eu não sei quem fez, porque ele retrata claramente a minha responsabilidade como vereador de questionar, né, e que tragam esclarecimentos para nós. Como eu fiz algumas perguntas para o senhor, e isso ficou de verificar, né, porque de acordo com o Lira, às vezes muita gente que não trabalha na área sabe que o de acordo com o Lira, como foi ventilado no vídeo que postaram aí em redes sociais, o Lira é um levantamento rápido de índices para o ex-Egito. De acordo com o índice, os trabalhos da equipe de endemias praticamente está quase que 100%. Eu quero até parabenizar a equipe de endemias, né, pelo trabalho de 95% está sendo realizado, e eles já utilizam um carro da prefeitura, né? Então, o meu ponto de vista ali foi de haver necessidade de gastar um valor, né, bem considerável, se poderíamos às vezes investir ele na farmácia, em outras áreas da saúde, né? Então, esse foi o meu questionamento. Obrigado. Bom, vereador, quando foi feito o seu questionamento, logo em seguida vereador, senhor Ricardo, chefe da epidemia. Gente, engasguei. Não, indeniza. Só um minutinho, vou terminar aqui. Com relação aos agentes comunitários de indenias, tá? Quando foi falado, foi feito o questionamento, vereador André, eu considerei que ele fosse assim, um pouco precoce, e por isso mesmo eu perguntei aos demais vereadores se seria viável que eles ouvissem também a opinião de quem trabalha no setor, né? Houve essa concordância imediata, e também com relação a esses valores, aqui eles são do setor específico, né? São da epidemiologia, então eles têm que ser usados aqui na epidemiologia, não pode passar, né, para outros pontos. Eu não tive acesso a tudo isso que vocês estão comentando aí, alguns, mas queria deixar isso bastante claro, tá? Que estão sendo aqui, foram chamados aqui para explicar, não foi por imposição, foi com a concordância de todos, para que quem realmente entende ali do assunto, sabe das necessidades, possa nos trazer suas demandas. Ricardo, você deseja esclarecer alguma coisa? Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Quero pedir licença ao meu secretário, ao meu coordenador Paulo, tá? Só para esclarecer quem está à frente do trabalho de campo, né? A minha equipe está presente, todos aqui, o público presente. O seguinte, foi levantada a questão do Lira, pelo vereador André. Eu só que gostaria de acrescentar, talvez não seja de conhecimento de todos, que a gente não trabalha só realizando Lira, as visitas periódicas, fazendo levantamento rápido de índice. A gente faz também um trabalho de combate aos caramujos africanos, vedação de caixa d'água, no que também é o combate ao Aedes aegypti, combate a escorpiões. Nós temos as questões também, que não é minha área, mas a vigilância sanitária, se necessário haver alguma apreensão de mercadoria. Então, essa caminhonete ela não seria usada apenas para fazer levantamento de índice, ou o que a gente chama de tratamento focal, que é uma atividade que a gente realiza.
Essa caminhonete ela vai também ajudar no transporte de tambores de caramujo, onde a gente faz a incineração, o transporte de todo o material de vedação de caixa d'água. Então, assim, a gente carrega muitos equipamentos que é necessário um carro aberto e não fechado, um carro que seja apropriado. Isso é exigido pela Superintendência Regional de Saúde, a gente não está tirando de trás da orelha. Nós somos supervisionados pelo Estado e nós precisamos dessa caminhonete. Então, não é só a realização de lira ou visita periódica dos agentes endemias. Nós temos outras situações, outras atividades a fazer que necessita de transporte de material. Não só endemias, mas eu quero ressaltar também a questão da vigilância sanitária. Então, essa é a necessidade. Tem que haver um conhecimento por completo, e eu digo aos senhores vereadores, para que essa votação, que é importante, eu até coloquei aqui, é de extrema importância e responsabilidade a aprovação desta aquisição para um trabalho mais efetivo e dentro do preconizado, e assim promover a saúde da população e proteger também de nossos trabalhadores. A gente não pode simplesmente ficar num carro pequeno, fechado, trabalhando, protegendo a saúde da população e estragando a nossa, né? E muitas das vezes a gente tem o suporte da equipe de obras, do Chiquinho aqui presente, e a gente não pode ficar contando só com o setor de obras, porque eles têm as demandas deles também. A Defesa Civil nos dá um suporte quando disponível, mas nós precisamos da nossa caminhonete. Então, assim, essa caminhonete não é apenas para fazer visita, nós temos o transporte de materiais para fazer esse trabalho. Então, eu espero que os vereadores entendam, e essa é uma solicitação da minha equipe, do meu secretário, meu coordenador. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Nós que agradecemos. Eu creio também que possa ter situações até de apreensão de ter que fazer contenção e transporte de animais, como no caso de suspeita de hidrofobia, né? E até de, por exemplo, animais com cadáveres, no caso de febre amarela, coisas do tipo, né? E a questão do veneno não pode ser em carro fechado, né? Mais algum questionamento dos senhores vereadores? Presidente, aproveitando que o servidor Ricardo Guedes está presente, com relação ao Lira, Ricardo, é porque a prefeitura que publicou, e se ela publicou é porque realmente é muito importante esse estudo, né? E parece que, de certa forma, na palavra do senhor, na sua fala, ele não é muito relevante. Mas, enfim, foi a prefeitura, o site da prefeitura, então, só para deixar claro. Vereador, eu creio que ele tenha falado só que não é só isso, né? Mas um dos trabalhos mais relevantes é realmente o combate, né? A dengue, zika, chikungunya. Senhores vereadores, só para finalizar, o índice é muito importante, porque ele mede o trabalho de vocês, e por sinal está muito bem feito. É o que o índice. Senhores vereadores, mais alguma consideração? Podemos colocar em votação única. Não queremos aproveitar de você. Vereador Rafael, alguma consideração? Bom, então eu vou colocar em deliberação do plenário a votação única do projeto de lei número 14. Senhores,
Senhores, com relação à votação ser em único turno, não posso, né, embora esse projeto já esteja aqui desde 29 de julho, não posso impor, né? Mas então Tudo aqui agora também tem que ser assim? vereador, se tivesse que ser assim, eu não estaria colocando em deliberação. Senhores vereadores, então está em primeira votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado em primeira votação. Gostaria de agradecer a todos vocês, meu muito obrigado, gratidão do Secretário de Saúde, também muito obrigado. Com relação aos demais projetos, então fica para quarta-feira em votação única, né? Eu gostaria de pedir ao secretário Hélio para me trazer essa informação apenas desse valor de R$30.000, se caso houver alguma emergência, não ter esse dia para uma contratação imediata. Senhores, Eu voltar aí no final da reunião. não, eu já comuniquei, fica para quarta também votação única. Eu vou passar aqui, senhores, como tem indicações e moções, e como eu fiz a propositura, bom, tem uma indicação também do vereador Alaíra e Thiago, né? A votação desses vereadores está em votação, está em discussão. Nada. Moção de aplauso para a cooperativa. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Passo ao senhor vice-presidente sobre a indicação, as indicações e as moções das quais eu fui proponente. Senhor vice-presidente. Indicação do presidente está em votação. Não, é porque eu sou proponente, tem que ser o vice. Vereador favorável, permaneça como estão. Bom, senhores, então, na quarta-feira, votação única do projeto 9 e 11. Isso que eu quero perguntar para os senhores, 7 horas ou 18 horas? Senhores, então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando, senhores vereadores, convocados para quarta-feira, dia 24, às 19 horas.